dia. Existe uma certa dificuldade em nós para aceitar que a gente tenha coisas boas para ensinar e para passar para as pessoas. Existe uma certa dificuldade até mesmo para a gente ver em nós mesmos coisas que são boas, que são agradáveis, porque nós temos uma tendência, né, a olhar. Eu até coloquei isso no meu status esses dias lá no Instagram, no celular. Existe uma certa facilidade de nós olharmos a vida das pessoas, a maneira que as pessoas vivem e achar que está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo, está tudo muito normal. E com isso a gente acaba se valorizando, supervalorizando, né, a vida das pessoas, supervalorizando o que elas estão fazendo e acabamos acompanhando páginas de pessoas que têm uma vida, né, ilustre, aquela coisa assim espetacular. E muitos acabam se questionando, né? Por que não conseguiu? Por que não está fazendo melhor? Por que não saiu do lugar? Por que eu também tenho uma vida semelhante, tive um sofrimento semelhante e não consegui me despontar, não consegui fazer com que isso até que eu sofri, que eu passei, que eu perdi, seja o que for, eu não consegui fazer com que isso fosse uma ferramenta para eu despontar, fosse uma ferramenta para eu sair do lugar, para que eu pudesse caminhar, para que eu pudesse fazer coisas úteis através desse meu sofrimento. A gente nós, né, acabamos nos questionando muito sobre isso, porque nós temos essa tendência, né? A tendência qual é? É você estar sempre visualizando a vida do outro como uma vida que gera frutos, né? Que está ali, que tá gerando frutos, está prosperando, né? E aí essa geração de agora, essa época que nós vivemos, onde as pessoas têm uma tendência a estar nas páginas sociais olhando, e as pessoas que estão também muito bem, aparentemente ao menos estão, elas conseguem colocar aquilo ali, né? Elas colocam a sua vida, o que estão fazendo, e colocam aquelas coisas todas, e o que acontece? As pessoas acabam visualizando aquilo ali, muitos acham o máximo, muitos brotam uma inveja, né? Uma coisa assim meio invejosa, mas o que ela fez para estar fazendo aquilo, né? E outros vêm na questão que se questiona o porquê de não ter feito também, o porquê de não ter conseguido também. Então isso fala muito de nós mesmos, né? Fala muito da nossa maneira de ver a vida, de viver a vida, fala muito da nossa maneira de enxergar a vida. A nossa maneira de ver a vida, de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas ao nosso redor, fala muito de quem nós somos, né? Então, assim, se eu olho muito para uma pessoa e almejo muito o que ela tem, isso é um ponto de inveja, né? Se eu vejo o que ela tem e arrumo logo um defeito naquilo que ela tem, né? Arrumo logo um defeito naquilo ali, também é um ponto de inveja. Se eu vou e consigo olhar para a pessoa e vejo tudo maravilhoso, mas fico procurando para onde é que destaca o lado ruim, é um ponto de inveja. E às vezes também eu posso achar assim, tá, ela tem tudo, ele tem tudo, tá tudo muito bem, mas aquilo ali não tá legal, aquilo ali não tá legal, e eu, na minha vida, aquilo ali tá legal. Então, eu acabo justificando o meu modo de viver, a minha maneira de viver, através das pequenas falhas e deficiências que eu consigo enxergar no outro. E aí eu justifico. Eu justifico porque eu estou assim, eu justifico porque que a minha vida não saiu do lugar. Eu vou fazendo as justificativas conforme eu vou vivendo o meu dia a dia. Mas isso tudo diz respeito de quem nós somos. E uma coisa que eu falo muito com vocês, falo muito mesmo, é que vocês têm que se ver, vocês têm que se olhar, se entender, ver o que tem em vocês que precisa ser mudado, ver o que tem em vocês que precisa ser transformado. Eu falo muito que eu acredito em vocês, eu acredito em vocês, na capacidade de vocês, na potência que vocês têm de fazer a coisa se transformar, na potência que vocês têm de fazer a coisa acontecer. Eu falo porque é verdade, o ser humano, se ele entendesse, se ele soubesse a potência, a capacidade que ele tem dentro dele, ele não perderia tempo com mais nada nessa vida. Iria se dedicar a fazer os seus sonhos e projetos saírem do lugar. Iria se dedicar à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, a ponto das coisas serem transformadas. Porque nós temos uma potência, nós temos uma capacidade incrível. Mas isso tudo, às vezes a pessoa deixa de lado, por quê? Porque ela não quer voltar atrás, porque ela não quer pedir perdão, porque ela não quer pedir desculpa, ela não quer refazer o caminho, ela não quer se desculpar. Ela não quer nada disso, ela quer ir pisando firme pela vida e massacrando a vida e ir embora. Então, pontos principais na nossa vida são pontos de mudança.
Então, quando eu consigo entender isso, eu paro de acompanhar as redes sociais exageradamente. É claro, evidente que tem vários vídeos que a gente vê na internet, no YouTube, que são de pessoas que têm coisas boas para passar, têm maturidade. Eu sempre falo isso com vocês, tem coisas que a gente tem que selecionar, mas por que também não ler um bom livro? Por que não pesquisar e ler bons livros e ler coisas que possam abrir a nossa mente, que possa abrir o nosso entendimento, nos fazer a ver a vida de uma maneira melhor? Por que perder tanto tempo com esse aparelho na mão, visualizando as páginas e passando página por página e visualizando? Por que só isso? Porque só isso? É claro, evidente que às vezes a gente quer ir no restaurante, a gente quer ir no médico, a gente vai fazendo pesquisas para ver, né, o perfil. Mas aí tudo bem. Mas são pesquisas que a gente faz. Mas tem coisas que a pessoa faz que são pesquisas para ver o que eu vou fazer do meu dia hoje, o que eu vou fazer da minha vida hoje, como é que fulano está hoje, como é que ciclano está hoje, como é que... Gente, nós temos que parar de visualizar como fulano está hoje, como ciclano está hoje, o que fulano está fazendo hoje, como é que está... Eu tenho que parar de ver isso e começar a ter uma boa compreensão do que eu quero para mim. Do que eu quero para mim, do que eu quero para a minha vida, do que eu quero para os meus filhos, para minha família, para os meus netos, seja lá para meus sobrinhos, seja lá para quem for. Sabe, eu tenho que conseguir fazer com que os meus olhos, eles se voltem a olhar para mim e que eu possa ver em mim aquilo que tem de melhor, aquilo que tem de melhor, que eu possa utilizar o que tem em mim de melhor. Porque nós temos condições de fazer coisas para que nós possamos sair deste lugar. Nós temos condições de fazer com que a coisa se movimente e a gente saia. É que você ouve esse vídeo e fala assim, não tenho, já tentei tudo, já fiz tudo. Não tem. Tem, claro que tem. Senão nós iríamos passar pelo mundo afora e víamos várias pessoas sentadas prostradas no caminho, falando, já fiz de tudo, já tentei de tudo, não dá mais. Claro que dá. A questão é que nós fugimos, nós saímos pela vida e, como fuga, nós nos envolvemos com coisas que às vezes nos impedem até de sair do lugar que se encontra. Nós, às vezes, nos envolvemos com situações que a gente usa como desculpa. Eu não posso. Eu até pensei em mudar daqui, mas não posso mudar porque eu tenho que cuidar de fulano. Eu até pensei em pedir demissão aqui, mas não posso pedir demissão porque... Sabe, eu devo muito a essa empresa, eu devo muito a esse patrão, eu devo muito, sabe, eu não posso sair daqui desse curso porque meu pai e minha mãe gostavam muito desse curso. Sabe, a gente vai se prendendo, vai usando as coisas como desculpa, para depois, quando chegar lá na frente, nós temos coisas para jogar na cara dos outros. Isso não é bom, isso não é nada bom. Acaba que nós fazemos com que as coisas virem arma na nossa mão para magoar, para ofender as pessoas como se elas fossem culpadas pelas nossas escolhas erradas. As nossas escolhas erradas são culpa nossa. Nós é que fizemos essas escolhas. É claro, evidente que às vezes a gente tem influência de pessoas que nos amam, que a gente acaba aceitando e pegando aquilo ali. Mas no meio do caminho você tem o direito de refazer, de olhar, de meditar e chegar para um pai, para uma mãe, olha só, não dá, esse curso aqui não é o que eu gosto, sabe, não é o que eu gostaria de fazer, não é o que está no meu perfil, sabe, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, esse curso é muito técnico, não tem muita leitura, eu gosto de livros, sabe, você tem o direito de falar, você tem o direito de mudar no meio do caminho algumas coisas na tua vida. Porque assim, senão você fica preso. Quantas crianças pensavam em ser médicos e hoje são engenheiros? Quantas pessoas pensavam em ser professores e hoje são contador? Entende? Então, assim, se você parar para pensar, tem muitas pessoas que passaram pela vida e queriam ser coisas e hoje mudou. A questão é que nós vivemos uma época de indecisão, nós vivemos uma época de insegurança, nós vivemos uma época em que nós não perguntamos para as nossas crianças o que você quer ser quando crescer como profissional. As questões mudaram, sabe? Nós precisamos rever os nossos valores, precisamos rever o que nós queremos para a nossa vida, para que nós possamos ter uma estrutura emocional para lidar com as frustrações, para lidar com as questões e parar de visualizar qualidade só das pessoas à nossa volta. Parar de lidar com uma visão distorcida da realidade, parar de ver a qualidade de todo mundo e ver defeito em mim. Meu nariz não está legal, a minha orelha não está legal, Não, parar com isso. Se eu pudesse fazer também, eu faria. Parar com isso, sabe? Nos aceitar, fazer o melhor possível para a nossa vida profissional, fazer o melhor possível para o convívio com a família, fazer o melhor possível e ir fazendo com que as coisas, os nossos sonhos se tornem realidades. Nós precisamos ter essa compreensão, não desistir jamais,
parar jamais. Se frustrar é normal, sabe? Mas entrar numa depressão, entrar numa tristeza, entrar numa situação onde você fique fechado, aclausurado, parado ali, ai, sabe, como se fosse uma borboleta dentro do casulo, aquela coisa assim, ai, não, vamos viver, vamos sair daí, vamos bater asa, vamos sair, vamos fazer com que as coisas aconteçam. A borboleta, ninguém pode ajudar ela a sair dali. Ela fica enroladinha ali, envolvida ali, até se transformar na borboleta. Ninguém pode arrancar aquela casquinha dela. Se arrancar, ela não vive, ela morre, ela não sobrevive. Nós precisamos entender que para nós nos transformarmos em borboleta, as nossas dores, nosso momento, nós temos que passar por ele. A ostra, ela faz lindas pérolas, por quê? Porque ela passa por aquele processo do sofrimento dela, até aquela pérola ser elaborada dentro dela. Então nós temos que aceitar, às vezes, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas frustrações, como coisas que estão nos ensinando, nos amadurecendo. Nós temos que aceitar que muitas das questões que nós passamos, que às vezes a gente fica se questionando, fica pensando, fica visualizando aquilo ali, são coisas que no futuro irão servir para que nós nos tornemos pessoas maduras, com uma vida emocional equilibrada, com boas escolhas. É claro, evidente que nós temos às vezes aqui um deslize, um erro aqui, um erro ali, mas temos que aprender a voltar atrás, temos que aprender a pedir desculpa, aprender a pedir perdão. Nós não podemos deixar, perder aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Esbarrei aqui, quase que eu levo o celular no chão. Então, assim, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que fazer com que as coisas ao nosso redor, elas sejam realmente verdadeiras, elas sejam, sabe, frutíferas, que sejam fortes, que sejam coisas boas. Vamos fazer com que a nossa vida se transforme. Vamos fazer com que nós possamos ter os olhos que olhem para nós mesmos. Olhar no espelho e ver qualidade, ver coisas boas, ver beleza em nós, ver beleza em nosso interior. E parar de se condenar, parar de se acusar, parar de se menosprezar, parar de se fazer ficar pequeno diante das pessoas. Você não é pequeno diante das pessoas. Você não é menor de todos. Você não é nada disso. Isso é um sentimento ruim que você cativou dentro de você, guardou dentro de você, por algumas questões, não sei, mas que você precisa tirar de dentro de você. Precisamos parar de ver o mundo, de olhar as pessoas, de ter inveja, de ter questões, precisamos parar de perder tempo, porque a vida é muito preciosa. Nós precisamos ganhar tempo conosco, para que nós possamos envelhecer, fazendo com que as coisas sejam árvores frutíferas, que nós possamos dar frutos e que as pessoas amem estar ao nosso lado, amem estar conosco, que elas possam falar como é bom estar com você, aprendi tanto com você, caminhei tanto com você, amadureci tanto com você. As pessoas têm que ter o desejo de estar ao nosso lado, as pessoas têm que gostar de estar conosco. Nós precisamos ser um aroma, um cheiro agradável. Nós precisamos ser agradáveis à vida. Nós precisamos ser pessoas que temos equilíbrio e que possamos ajudar no equilíbrio de outros, na estrutura de outros. Aí sim você vai conseguir usar a sua dor, as suas questões em prol de ajudar as pessoas ao seu lado. E é isso. E eu continuo dizendo que eu sei muito bem que você tem condição de fazer isso. Sei muito bem a força que você tem. Senão eu estaria aqui fazendo um vídeo para você, nesse dia tão assim bonito, não está ensolarado, mas que é um dia que nós temos, que Deus nos proporcionou para vivermos o melhor em nossas vidas. Ótimo dia para vocês, com boas vitórias.